Vamos começar orando, então. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estudarmos mais um pouco da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo aquilo que o Senhor deixou para nós, pelos ensinamentos que nós encontramos na Tua Palavra. Obrigado porque nós somos transformados por ela e nós somos realmente chocados para mudar, para nos adaptarmos, enfim, Pai, para sermos transformados realmente de acordo com aquilo que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha também a nos dar luz, nos dar entendimento, para que a palavra do Senhor possa a frutificar, possa a cumprir o propósito da qual ela foi determinada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar hoje, pessoal. Na verdade, a ideia era fazer, no primeiro momento, o Romanos 8 inteiro. Mas, como o Romanos 8 é um texto muito rico, assim, ele tem muita coisa, e ele também é grande, ele vai até o versículo 39, eu decidi separar em dois, tá? Então, nós vamos fazer hoje o Romanos 8 até o 17. E depois a gente vai continuar na semana que vem, do 18 para frente, tá? Em compensação, eu quero fazer o capítulo 9, 10 e 11 numa aula só, tá? Porque são 3 capítulos, não são tão curtinhos, mas eles têm a mesma pegada, assim, eles falam da mesma coisa. Então, dá para tentar fazer eles numa pegada só. Mas vamos lá. Então, vou ler com vocês, tá? Então, vamos começar no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E, no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Vamos parar aí. Bom, esse texto, na verdade, ele, quando você vai lendo, né, de forma sequencial, a gente percebe que aqui Paulo chega ao ápice do seu raciocínio, né, ao ápice do seu argumento, né? Quando a gente vai estudar Romanos, quando a gente vai ler na sequência Romanos capítulo 1 e vai crescendo nesse texto, a gente percebe que aqui Paulo vai falar agora do Espírito Santo, né? Paulo vai falar sobre o ápice da conversão, sobre o momento mais importante aqui, talvez, né, dessa ideia do livro de Romanos, que é
a presença do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da pessoa convertida. Só para lembrar, de modo geral, a gente ainda está naquele bloco, né, que vai estar falando sobre santidade, de modo geral, né, esse bloco, ele começou lá em Romanos 6 e ele vai terminar aqui em Romanos 8, falando sobre essa questão da santidade. E aqui o Espírito Santo ele vai ser apresentado como a pessoa da Trindade responsável, né, por tem algumas atribuições em nós, tem alguns efeitos em nós que a gente vai ver aqui agora, tá? O primeiro versículo desse capítulo tem a mesma ideia dos versículos anteriores, né, dos capítulos anteriores. Se a gente virar lá em Romanos 5, ele começa, não sei se vocês lembram, começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E agora, esse texto, ele começa mais ou menos a mesma ideia. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que em Romanos 7, quando a gente viu o capítulo 7, a gente falou sobre aquela luta, né, que tem interior entre o pecado, entre a nossa carne e o nosso espírito, né? Essa luta retratada aqui no capítulo 7. E aqui Paulo vem falar que nós não temos condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, desculpa, só uma coisa. Alguém conhece? Tem uma pessoa tentando entrar, já desde semana passada. Eu não sei se é alguém conhecido. Itachi Uchiha. Alguém conhece? Para mim, Itachi Uchiha é o do Naruto. Eu não sei se é o Shinji ou É o Shinji, né? Porque teve uma vez que a gente admitiu, não sei se vocês lembram, e teve aqueles barulhos estranhos. A gente ficou meio ressabiado de admitir. Mas vamos ver. Mas vamos lá. Desculpa aí interromper. Continuando aqui a ideia do texto, né? Então, ele fala que nós não temos mais nenhuma condenação. Ou seja, a condenação que estava sobre nós, né, já foi cumprida em Cristo Jesus. É a mesma ideia do ser justificado, né? A mesma ideia quando a gente viu ali atrás, né, que nós somos justificados. Essa ideia está aqui de novo, não tem nenhuma condenação mais em nós. Por quê? Aí o texto 2, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me, né? A lei livrou você, né? Na verdade, ele fala em segunda pessoa, da lei do pecado e da morte. E aqui a gente percebe a primeira vez, né, que ele chama o evangelho de lei do Espírito da vida. Ele fala, o texto está dizendo que uma lei nos libertou de outra lei, né? Na verdade, é essa ideia dessas duas alianças, né? A lei, lembra que a gente viu no capítulo 7 que a lei não é pecado, né? A lei não é ruim, né? Mas a lei ela mostra o pecado, ela evidencia o pecado e ela condena o pecado à morte. E aí, por isso que ele refere-se à lei como a lei do pecado e da morte. Então, essa lei do pecado e da morte, ela está muito clara no texto, que é a lei do Antigo Testamento, a Torá. Agora, a lei do Espírito da vida, né, é uma coisa nova apresentada aqui para a gente, né? Essa nova aliança que a gente tem com Cristo Jesus, né? Essa nova aliança que foi colocada, ela nos liberta da velha aliança, né? Como o texto já vem colocando isso, o livro de Romanos já vem nos mostrando isso, né? Então, essa referência aqui à lei do Espírito da vida, muito provavelmente essa ideia, né, dessa nova aliança colocada em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Essa nova aliança é o Evangelho, né, a mensagem da cruz de Cristo, né?
E aí o texto, versículo 3, fala por quê? Por que que isso aconteceu? Porque aquilo que a lei não podia fazer, e o que que a lei não podia fazer? A lei, ela não foi feita para justificar e nem para santificar. Muito pelo contrário, né? A lei, ela vem para mostrar o pecado, ela vem para condenar e punir o pecado. Agora, a nova lei, ela vem para suprir essa necessidade, que é a justificação e a santificação. Por que que a lei não podia se justificar nem santificar? Porque nós somos fracos na carne, né? Nós não conseguimos cumprir a lei. O texto de Romanos 7 é bem claro nesse sentido, né? Aquilo que eu quero não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. E existe essa luta e aquela coisa toda, né? A nossa carne nos impede de cumprir a lei, né? Nós como seres pecadores, nós somos voltados aos nossos próprios desejos, né? Isso faz com que a gente peque. E o fato da gente pecar, a gente infringe a lei, e a lei não tem aí, ela não tem uma referência sobre como ser justificado a partir do momento que nós pecamos e nem como me santificar, né? Mas Deus fez isso. E aí a continuação do versículo, né? Deus providenciou o meio pelo qual a lei suprir a necessidade que a lei não podia, que é enviando o seu filho. E esse envio, né, do seu filho foi uma obra de Deus, né? Enviar o seu filho, e ele enviou Jesus em carne pecaminosa. E por que que ele fez isso, né? Por que que ele enviou em carne pecaminosa? Para que na carne pecaminosa ele pudesse condenar o nosso pecado, né? Através da carne, através do corpo de Cristo, nosso pecado, nossa carne foi condenada. E foi, além de condenada, nesse sentido só de julgada, ela foi executada, né? Foi feito o pronunciamento do julgamento e a execução da pena, né? Cristo ali pagou literalmente o preço pagou a pena do nosso pecado, né? E é isso Deus fez porque a lei não podia fazer, né? E para fim de quê? De que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Deus ele não mudou, né? A lei não mudou. A lei se cumpriu em Cristo porque Deus enviou o seu filho, porque ele não mudou a lei, né? De forma nenhuma ele mudou a sua natureza, né? De juiz justo. Mas aí ele, por amor, encaminha o seu filho para que, através dele, o pecado fosse pago. Aqui uma apresentação perfeita desse evangelho justificador, né? De Cristo. Através e aí, só vou antecipar uma coisinha, né? Mas a gente pode ver nesse capítulo a presença dos três entes da Trindade, né? Deus fazendo, né? O Filho morrendo por nós, sofrendo a punição, o Espírito habitando em nós. Então, a Trindade aqui ela é presente nesse capítulo inteiro. Continuando aí. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? O que quer dizer isso? Nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Lembra lá no texto antigo? Nós morremos para a carne, né? Nós morremos já com Cristo Jesus e agora nós ressuscitamos segundo nova vida no Espírito, né? Está lá em Romanos 7, 6, né? Eu falei que a gente ia deixar para falar nele um pouquinho depois, né? Lá em Romanos 7, 6, se você voltar, diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Então, esse
versículo aqui, ele tem essa ideia, né? A fim de que as exigências da lei se cumprissem, que não vivemos segundo a carne, em nós, né? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Nós agora temos uma nova vida, um novo modo de viver. E como que é essa vida no Espírito? Como que é a mente de quem vive no Espírito? E aqui Paulo vai apresentar para a gente como que é essa nova natureza, né? Essa nova vida no Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aqui essa inclinação, né? Ela tem essa ideia de tendência, né? Tem essa ideia de alguém tem alguma versão? Acho que todas as versões têm esse texto de inclinação, né? Mas é essa ideia realmente de se voltar, de tender, ser tendencioso para as coisas da carne. Aqui, a tradução é mente voltada. Então, a mente voltada. Por isso que eu coloquei a mente do espírito aqui. É essa ideia de pensar nessas coisas, né? De ter esse foco nas coisas da carne. E quais são as coisas da carne? Né? São os desejos da nossa natureza caída, né? Aquilo que é nossa própria vontade, nosso próprio coisas que nós tendemos a fazer que são de natureza ruim, né? São de natureza egoísta, são de natureza que não agradam realmente a Deus. E aí o texto vai nos falar, né? Mas os que têm a mente do Espírito, né? Na minha versão, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito são os desejos de Deus, né? Que é a santificação aqui. Essa ideia, né, da santificação está presente aqui nessas coisas do Espírito, né? E aí ele continua: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por que a inclinação da carne é morte? Porque a satisfação dos nossos desejos egoístas, eles são pecado. Eles levam ao pecado, eles tendem a que a gente só faça aquilo que é da nossa vontade e aí, consequentemente, a gente erra, porque a gente é muito voltado para desejos não compartilhados, né? Para viver uma vida realmente cheia de prazeres, né? E aí, essa vida cheia de prazeres é uma vida pecaminosa e, consequentemente, é uma vida de morte, né? Mas a vida do Espírito é uma vida de paz. E é uma vida de paz, né? É viva e de paz. É interessante esse duelo, né? Se a gente para pensar, até coloquei uma frase do Stott, mas está um pouquinho mais para frente. Mas se a gente parar para pensar, as pessoas hoje no mundo, de modo geral, elas falam que quando você faz as suas próprias vontades, você está vivendo, né? Então, quanto mais você faz as suas vontades, mais você está curtindo a vida, né? E quanto mais você se nega, você está deixando de viver. É engraçado que a Bíblia fala exatamente o contrário, né? Quando você se joga e fazer as coisas da sua própria vontade, você está se entregando para a morte. Mas quando você vive uma vida em Deus, se negando a sua carne, essa vida em Deus é vida mesmo. Isso que é vida. E isso é uma vida abundante, né? Como a gente vê lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vidas e tenham em abundância, né? Essa vida na presença de Deus é uma vida abundante. Então esse conflito que tem entre a visão do mundo e a visão da Bíblia, né? E aí ele continua, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, né? Essa ideia daquilo que a carne faz, ela é pecado, ela é inimizade contra Deus, ela produz ela distancia a gente de Deus, ela quebra o nosso relacionamento com Deus, porque ela não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar, porque a lei de Deus, ela condena a inclinação da carne, né? A gente já viu isso. E aí ele conclui no texto dizendo que
quem está na carne, né, os que estão na carne, os que satisfazem os desejos da carne, eles não podem agradar a Deus, né? Ou seja, as pessoas que estão lá em cima vivendo segundo as inclinações da carne, ou têm a mente voltada para a carne, elas não podem satisfazer a Deus. Mas aqueles que vivem uma nova vida, inclinada para o Espírito, que tem esse novo nascimento, esses é os que agradam a Deus, né? Vamos continuar o texto aí. Versículo 9. Vocês, porém, aqui Paulo está falando agora que aqueles que estão transformados, vocês, porém, não estão na carne, né? Ele está falando que aqueles que estão, que têm Jesus, né? Que entenderam essa morte de Cristo, que morreram com Ele, ressuscitaram, nós não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Aqui eu queria parar um pouquinho para a gente poder refletir. Esse texto é um texto muito importante para a doutrina do Espírito Santo. Por quê? Esse texto fala que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual conclusão que a gente pode chegar aqui? É o inverso, né? Que aquele que é dele tem o Espírito de Cristo, né? Por quê? Porque se a pessoa... aqui ele entra naquele conflito da doutrina, do batismo no Espírito Santo e tudo mais. É uma doutrina um pouco combatida. Um pouco combatida, não, desculpa. Nesse texto fica um pouco complicado encaixar nisso, porque fica difícil a gente entender que a pessoa faz parte de Cristo, entendeu a natureza de Cristo, está com ele morto e ressuscitado, né? Participa da morte dele na cruz, mas não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que se a pessoa não tem, ela não é dele, né? Então, aqui a ideia de que o Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que crê em Cristo, né? Ele é universal no sentido do cristão, ele é presente em todo cristão, né? E não só naquele que é batizado segundo o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo ele está naquele que tem Cristo, tá? Então esse versículo é um versículo muito importante para essa doutrina, tá? E aí, se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, né? Aí, mais uma vez, né? O corpo aqui, pessoal, se a gente parar para pensar, como assim o corpo está morto por causa do pecado, né? O corpo aqui é essa ideia da carne, né? Da nossa natureza pecaminosa, né? Nossa natureza pecaminosa está morta por causa do pecado, né? Nós pecamos, né? E aí o pecado gera a morte, como a gente já viu. O salário do pecado é a morte. E nós morremos com Cristo, né? Aquela ideia de novo, de nós já morremos com Cristo. Mas o Espírito de Deus, ele que nos traz a vida, né? Que espírito é esse, né? Aí é o versículo 11. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vocês. Esse é o espírito do próprio Deus. É o Espírito Santo, né? A gente sabe que é o Espírito Santo. Agora a gente aprendeu. Esse é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, né? E aqui é legal porque ele coloca que esse mesmo Espírito que tem poder, né? Ou seja, o mesmo Espírito poderoso o suficiente que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Ele vivificará também o nosso corpo mortal. E aqui a ideia desse vivificará também, eu vejo duas aplicações aqui. A direta, em que Paulo está falando que a partir do momento que nós, né, o Espírito Santo habita em nós, o nosso corpo, as nossas ações, né,
elas serão voltadas agora para as coisas espirituais, né? Para fazer a vontade do Espírito. E, ao mesmo tempo, tem essa visão futura, né? De que o nosso corpo pecador, né? O nosso corpo mortal, por conta do pecado, ele vai ser vivificado quando a gente for glorificado, né? O nosso corpo vai ser transformado da mesma forma que Jesus, né, foi transformado. Então tem esse duplo aspecto, mais uma vez, né, do nós já fomos e nós ainda estamos sendo, né? E nós seremos, né? Nós ainda seremos glorificados, nosso corpo será totalmente transformado, mas de certa forma nós já temos o Espírito Santo em nós, que habita em nós e que faz com que o pecado aí não tenha mais domínio sobre as nossas ações, né? E aqui, continuando o texto, né? Ele volta com aquela ideia de que somos devedores. Eu não sei se vocês lembram que nós falamos sobre devedores, lá no capítulo 1 de Romanos, que Paulo fala que nós somos devedores, né? Perdão, que ele era devedor, tanto de gregos quanto de gentios, quanto de judeus. A ideia lá do devedores, eu lembro que eu falei não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei de 2 tipos de devedores. Aquele que deve, porque, tipo, eu devo para Amanda, porque ela me deu um dinheiro, eu preciso pagar de volta, ou aquela ideia de que eu sou o devedor porque a Amanda me deu um dinheiro para eu entregar para o Tintim, e eu não entreguei. Então, eu sou o devedor do Tintim, né? Eu devo para ele uma coisa, mas não foi ele que me deu, mas alguém me deu para passar para ele, né? E aquele texto lá de Romanos 1 era essa ideia, né? De que alguém me deu e eu preciso passar, então eu sou o devedor. Essa ideia aqui é diferente. Eu recebi e eu preciso devolver, eu preciso pagar, eu sou devedor, né? E eu não sou devedor da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. E aqui é engraçado que ele não fala de quem nós somos devedores, presta atenção. Eu não sou devedor da carne. Por quê? Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos da carne, certamente viverão. Claro que a ideia do que Paulo está falando é que nós somos devedores do Espírito, né? Não segundo a carne, mas sim, agora nós somos devedores do Espírito, né? E qual que é a nossa função como devedores do Espírito? É não satisfazer as vontades da carne, porque as vontades da carne nos levam à morte. Mas nós precisamos mortificar os feitos do corpo, né? E aí, se mortificar, eu acho que em todas as versões é uma palavra mortificar, não é, Raquel? A sua também é mortificar, não é? É que a Raquel está com uma versão aí um pouco diferente da minha, por isso que eu estou chamando ela. Mortificar, né? É o versículo 13. Morrer os atos, que é tipo mortificar, né? Mortificar, isso. Não é mortificar? Desculpa. Morrer os atos. Morrer os atos, tá. Morrer, essa ideia de, né, mortificar ou morrer os atos, que nem a Raquel colocou aí, da carne, essa ideia não tem a ver com matar a carne, né? Ou entregar a carne para a morte, abandonar a carne até que ela morra, né? Não é essa a ideia. Mas é de fazer morrer, né? Constantemente de fazer morrer o que há de mal na carne pecadora, né? E esse fazer morrer é uma resposta, é uma retribuição à nova vida dada pelo Espírito. É como se a gente estivesse pagando essa dívida ao Espírito quando a gente faz morrer os feitos do nosso corpo. É legal essa ideia, né? E aí coloca aqui, né? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Essa dupla, é aquilo que eu falei, né? Essa ideia de que a vida ela está em a gente negar os feitos do nosso corpo, da nossa carne pecadora. Quando eu falo corpo,
Eu não estou falando da nossa pele, né? Mas da nossa carne pecadora. O nosso corpo em si não é mau, mas a carne, os desejos da carne é que são maus, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, né? Então, é a ideia de ser filho de Deus, né? Ser filho de Deus faz parte do ser guiados pelo Espírito e, consequentemente, se nós somos guiados pelo Espírito, nós mortificamos os efeitos do nosso corpo, né? E aqui só também um adendo, né? Tem muita gente que acha que todo mundo é filho de Deus, né? Existe, na verdade, uma expressão, né? Filho de Deus, né? Ah, é porque eu também sou filho. É tipo, eu mereço um copo de água porque eu também sou. Afinal, eu também sou filho de Deus, né? Tem essa ideia de que todo mundo que é criatura é filho de Deus, né? Mas a Bíblia é bem clara, né? Filho de Deus não é criatura de Deus, né? Filho de Deus é quem participa com o Cristo da sua morte, né? Aí o texto vai continuar. Nós somos filhos até adotados, né? Nós somos pela adoção, né? Nós somos filhos de Deus. Então, essa ideia de que filho é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Mais uma vez confirmando, né? De que aquele que participa da morte e ressurreição de Cristo, aquele que tem Jesus, né? Como Salvador, como Senhor, esse é filho de Deus, né? Esse aqui é o filho de Deus e, consequentemente, ele é guiado, né? Se ele é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Aqui a frase do Stott que eu falei para vocês. Ele coloca assim, ó, precisamos redefinir tanto vida como morte. O que o mundo chama de vida, essa sonhada autoindulgência, só conduz à alienação de Deus, que, na realidade, é morte, né? Então, essa vida em que as pessoas falam que é vida, que é essa vida de não ter peso em fazer nada, né? De sempre, né? Tudo que eu faço está bom, né? Eu não me arrependo de nada na minha vida, né? Essa ideia do que a minha vida, eu faço o que eu quero, ela só conduz a uma separação total de Deus, né? É uma alienação de Deus, né? E essa alienação, essa vida sem Deus, essa falta de Deus na vida, é, na verdade, morte, né? Enquanto que o fazer morrer todo o mal que porventura haja dentro de nós, o matar mesmo, né? O fazer morrer, o matar a nossa natureza pecadora, coisa que o mundo rejeita como insuportável ato de abnegação, é, na realidade, o caminho para a verdadeira vida. Então, quando a gente fala assim, né, nossa, a gente, né, eu me nego, né, a ideia do me negar para o mundo não é viver, é o contrário de viver, né? A vida religiosa para o mundo é perder a vida, né? E, na verdade, a gente sabe que pela Bíblia essa ideia viver, é você matar a sua carne, né? Aí sim você está vivendo. E aí você fazer os seus desejos da carne, você está caminhando para uma vida de morte, né? Uma vida de morte? Não existe vida de morte. Para a morte. E aí, continuando. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Aqui, esse espírito de escravidão, essa ideia do espírito atemorizado, e aí sim a gente recebe um espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Eu vejo muito como uma contraposição à ideia da lei. Mais uma vez, né? O espírito, a lei, quando a gente vê, né, os judeus seguindo a lei, tem esse peso de escravidão à lei, né? Esse peso que a lei traz de viver atemorizado, de viver com medo de não cumprir a lei. Mas o Espírito que nós recebemos agora, o Espírito Santo, ele nos dá um papel novo. Não um papel de ser sujeito à lei, mas um papel de filho. E esse clamar Abba Pai, por meio do qual clamamos Abba Pai, é muito forte para um judeu. Um judeu ele não tem a audácia de chamar Deus de paizinho, né? De
papai, né? Esse Abba pai, esse Abba vem do aramaico e esse pai vem do grego, né? Essa é uma expressão em duas línguas aqui, né? E esse Abba pai é uma expressão de casa mesmo. É uma criança chamando seu pai. A gente sabe disso. E essa expressão ela é muito contrária ao pensamento judeu. O judeu nunca chamaria Deus com esse jeito tão relaxado, assim, né? Por quê? O que Paulo está chamando a atenção da gente é que nós temos um relacionamento muito diferente do relacionamento da lei. Nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento próximo, um relacionamento afetuoso, né? Muito mais do que um relacionamento de seguir uma lei, né? Um relacionamento de religiosidade, mas é um relacionamento de amor, né? E aí o texto continua, né? O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus, né? O Espírito Santo ele vem, além de nos dar essa audácia, né, de clamar Abba Pai, ele nos confirma de que somos filhos de Deus. Ele nos confirma em nós que nós temos esse relacionamento novo com Deus, um relacionamento de filiação, mais do que um relacionamento de reverência que nós também temos, mas até porque nós também temos uma reverência aos nossos pais, né? Isso não perde, mas nós temos uma reverência com Deus, mas agora nós temos também esse relacionamento de pai e filho, né? Um relacionamento muito mais próximo do que o judeu tinha com Deus, né? E aí, o versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E aqui parece uma coisa engraçada, né? Você pensar na herança, né? Eu sou filho, portanto eu tenho direito à herança. Já é uma coisa meio assim, se eu chegar para meu pai e falar, pai, eu sou filho, eu também quero a minha herança, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Mas a herança aqui, herdeiros, né? Ela tem um papel diferente, né? A gente não fica esperando a morte do meu pai, né? A morte de Deus para que eu possa herdar alguma coisa, né? Na verdade, essa herança é o próprio Deus, né? Nós somos herdeiros de Deus, nós vamos herdar, né, a vida eterna com o próprio Deus, né? A vida eterna com Cristo. E o Antigo Testamento já tinha essa ideia de herança, de Deus como sendo herança, né? Lá em Salmo 72, eu vou abrir aqui só para vocês poderem pegar, já estou terminando já, tá? Salmo 72 diz assim, 73, desculpa, é 73 mesmo. O versículo 25 diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, né? Então, no Antigo Testamento já tinha essa ideia de que Deus era nossa herança. E 1 Pedro vem colocar também essa ideia. Vou abrir aqui rapidinho também. Opa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha e que está reservada no céu para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, essa ideia, né, de que nossa herança é a vida eterna com o próprio Deus, né? Essa é a herança que nós
temos em sermos filhos, né? Mas aqui tem um detalhe, né? Se somos filhos, pode voltar aí, amor. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que com ele também sejamos glorificados. Como assim, se com ele sofremos, né? Se participamos com ele da sua morte. Essa é a ideia. Não quer dizer que eu tenho que me punir, né? É a ideia de que participamos com ele do seu sofrimento. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Daí nós também vamos participar com ele da glorificação. É a mesma ideia que a gente vê lá no capítulo 6 de Romanos, né? Que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, né? Essa é a ideia do versículo 17. Beleza? E por fim, aqui eu trouxe só um adendo. Como eu disse, esse texto ele mostra a Trindade, né? O papel da Trindade é muito claro, né? E aqui eu quis trazer esse estudinho, tá numa Bíblia de estudo que eu tenho, só do papel da Trindade presente aí no capítulo 8 de Romanos, e a gente vê o Pai como sendo aquele que envia o seu Filho, como aquele que condena o pecado, aquele que vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês, está lá no versículo 11, que, aí a gente vai ver isso no próximo texto, que de antemão predestinou, chamou, justificou e glorificou, está no versículo 29 e 30. Ele é por nós, está no versículo 31. Mais uma vez, ele entregou o seu filho, né? No versículo 32, ele justifica, no versículo 33, e ele ama, no versículo 39. Já o filho, por sua vez, ele está no cristão, né? Ele está nos crentes, versículo 10. Ele morreu, ressuscitou e intercede pelos crentes à direita do Pai, está no versículo 34. E ele ama, está no versículo 35 e 39. E já o Espírito Santo, ele habita nos cristãos, versículo 9, como a gente viu. Ele guia os crentes, está no versículo 14. Ele testifica com o espírito dos crentes, está no versículo 16. E ele assiste na fraqueza e intercede pelos crentes, está no versículo 26 e 27. Então, nesse texto de Romanos, a gente vê o papel definido da Trindade, mas, de certa forma, também mesclado, né? A Trindade tem essa questão, né? Eles são três figuras distintas, mas são um, né? Eles se confundem ali no sentido de que onde está um, está os três, né? Eles se completam, né? Então é uma distinção única, é uma coisa impressionante a Trindade, assim dizendo, né? E aí aqui nesse capítulo 8 a gente vê essas figuras, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo muito bem definidas aí. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre o texto de hoje? Alguém queria comentar alguma coisa também? Não? Não? Beleza? Então tá bom, vamos orar então. Você pode orar, amor? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse estudo, Deus, da Tua Palavra, Pai. Que a gente possa realmente conhecer um pouco mais da Trindade, ó Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que está em nós, ó Deus, e que faz essa transformação na nossa vida, Deus, que traz realmente a vontade do Senhor para nós, ó Deus, que abre os nossos olhos, que nos faz, ó Deus, escolher estar no Espírito, ó Deus, e não na carne, ó Pai, que a gente possa ter essa vida nova no Senhor, ó Deus, cheios do Espírito Santo, ó Pai, para resistir às coisas do mundo mesmo, às coisas da carne, e buscarmos mais as coisas do Senhor, ó Pai. Eu clamo que o Senhor esteja conosco, ó Deus, trazendo mais e mais do conhecimento da Tua Palavra, Deus. Obrigado, Pai, pela vida do Cade, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui assistindo, Senhor, que está ouvindo também essa palavra, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor, ó Deus, é tão maravilhoso, ó Deus, o Senhor nos traz irmãos, ó Deus, nos traz
uma família, Deus, abençoada, que também quer buscar o Senhor, ó Deus, que também tem esse desejo de conhecer mais a tua palavra. Então, eu clamo que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Deus, cada um desses irmãos, e nos ajude, Pai, a continuar, que a gente possa ser, ó Deus, instrumento do Senhor, ó Pai, na vida das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa semana, que seja uma semana cheia da tua presença, Senhor, que seja também uma semana de vitórias, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Acho que o que fica desse texto para a gente, né, pessoal, é que a vida, a nossa vida agora, como justificados, aqueles que, né, têm realmente aceitado a Cristo, é uma vida de busca incessante por satisfazer as vontades do Espírito, e mortificar a carne ao mesmo tempo, né? Só que é uma luta que a gente, né, não é só nossa. Deus nos dá as condições para isso, né? O Espírito Santo nos ajuda, nos guia. Ele é um papel fundamental para o nosso processo de santificação. Sem ele, a gente não teria, né, como alcançar a santidade, porque ele é o guia da santidade, ele é o guia da santificação. E então, acho que o que fica desse texto realmente para mim, o que ficou mais forte desse texto para mim, é essa ideia de que a busca pelo Espírito Santo, né, ela precisa ser muito forte no nosso coração, muito firme mesmo, né? Buscar satisfazer os desejos do Espírito, né? Buscar as coisas do Espírito, né? Então, eu acho que isso que gravou bastante no meu coração. Amém?